eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho. Pode vir, Vem, Senhor, me queimar. pode vir. Vem me queimar com teu fogo. Vem me queimar, Senhor. Vem me queimar, vem me inundar. Vem, Senhor. Eu tenho fome de ti. Eu desejo mais. Eu quero mais. Eu quero mais do meu Senhor. Quero conhecer sua glória sobre mim. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração. Orabaxeia, labaçou. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração e diga: Pai, eu quero que o Senhor me vença hoje. Espírito Santo amado, me convence. Eu preciso que o Senhor me convence. Abre os meus olhos, tira as escamas, faz eu me enxergar o que eu não estou vendo. Eu te peço, muda algo hoje, no profundo de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Andalabaçu, canabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos nos sentar, filhos. Oh, há uma unção aqui. Assim como de manhã foi glória na Alphaville, eu posso sentir a mesma glória aqui. A gente podia ficar horas tocando e louvando. Davi, você vai ter um tanto desafio hoje comigo, Davi. Que eu vou cantar um louvor que você nem nascido era. Você vai ter que se virar, meu filho. Ah, aleluia. Gente, Deus é tão maravilhoso, não é? Ele faz coisas tão lindas. E hoje nós vamos falar algo que o Espírito Santo começou a me ministrar. E eu disse: mas Senhor, eu vou pregar isso. Puxa, Senhor, você podia me dar uma palavrinha mais fácil? E o Senhor falou: filha, você é mãe. Lá fora você é preletora, você é apóstola, você é querubina, o que for. Mas na tua casa você é mãe. E mãe ensina. Mãe puxa a orelha, mãe dá palmadinha. Quem quer uma palmadinha de amor hoje? Lá em Portugal eu inventei uma música que já existe, mas eu pus outra letra, que é: sapato de fogo, chinelo na mão. Entendeu? Chinelo na mão. Então hoje o chinelinho vai rodar aqui. Mas pode ser um chinelinho suave ou pode ser um chinelo pesado. Mas com muito amor, filhos. É o recado do Senhor. Se é uma coisa que lá em casa nós prezamos, é isso. E eu sei que os nossos apóstolos, nossos pastores primogênitos que pregam, também têm esse mesmo sentir. O que o Senhor quer falar. Qual é a palavra do Senhor. E esse é o nosso clamor. Porque pregar é fácil, mas a gente quer pregar o rema. O que Deus quer falar. E hoje nós vamos falar coisas muito importantes do reino. Mas na quinta-feira eu ministrei uma palavra que foi muito forte para mim. Mas como eu não consigo estar aqui na terça, eu vou tentar emendar. Não sei o que vai dar, mas uma palavra na outra. Porque para mim me ministrou muito. Que foi sobre algo que eu escutei numa madrugada de terça para quarta. Eu já estava: Senhor, qual é a palavra de quinta, de domingo, Senhor? E o Espírito Santo me acordou cantando. Ele faz isso comigo às vezes. É o modo dele falar comigo.
E ele começou a cantar um louvor, que no meio da mensagem eu vou cantar para vocês. Estão curiosos, né? Vocês já vão saber qual é o louvor. Mas foi uma experiência linda. E depois dessa experiência, quando eu me preparei para o domingo, ele me disse, fala isso, filha, e me deu uma visão. E depois eu vou falar dessa visão. Mas eu queria dizer, o tema de hoje são atitudes que destravam portas. Atitudes que destravam portas. O Senhor nos chama para orar. Queridos, buscar a face de Deus é a maneira que você vai sobreviver como cristão. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa, todos os cultos, todas as pregações, nós te citamos a importância de orar. Sem orar, nós não paramos de pé. Sem orar, nossa vida fica vazia e oca. Sem orar, a unção não desce. Sem orar, nós vamos ficar à mercê dos acontecimentos, assim, sem discernir nada. Ah, tem uma guerra ali, aí tem outra guerra ali. Não estamos discernindo nada, porque não estamos orando. Orar não é só falar, mas é ouvir também. Quando você ora, você abre um canal para o Espírito Santo falar com você. Então, não tem nada mais importante quanto orar, é muito importante. Depois de jejuar, o que jejuar faz? Ele desbloqueia a tua carne. Você subjuga a carne. Você tem mais autoridade no mundo espiritual. Você derruba fortalezas, grilhões. Você fica mais leve para entender o mundo espiritual. Então, orar e jejuar é os dois básicos da vida cristã. É a prática espiritual muitíssimo importante. Mas depois que você fez essas duas coisas muito importantes, vem a terceira. E a terceira coisa é onde muitos param. Deixa o processo parado. A terceira coisa mais importante da vida cristã, além de orar, além de jejuar, de buscar a face do Senhor, sabe qual é? Atitude. Oração. Atitude. E essa segunda coisa, que é a atitude, ela destrava todas as portas da nossa vida. Porque muitas vezes o Senhor já fez a obra, Ele só está esperando uma atitude minha e sua para tomar posse. Atitudes derrubam fortalezas. Atitudes acalmam pessoas ao nosso redor. Atitudes libertam pessoas de algemas antigas, grilhões antigos. Atitudes trazem o sobrenatural. Atitudes trazem multiplicação. Atitudes trazem harmonia, paz numa casa, num relacionamento. E o Senhor me disse, filha, como mãe, você vai fazer o básico bem feito hoje. Você vai ensinar os meus filhos a terem atitudes que destravam portas. Aleluia. Porque muita coisa que já poderia ter sido vitória na sua vida não é. Porque você parou o processo. Porque você estagnou e você está que nem a música do Chico Buarque, vendo a banda passar. Mas Deus não te quer assim. Deus te quer ousado como leão. Alguém que se levanta e tem atitudes espirituais. Nós estamos conhecendo nessa geração um evangelho totalmente complicado, inosado e esquisito. Quando eu ligo no YouTube, eu vejo muito o YouTube, porque às vezes eu estou lá no ateliê fazendo alguma coisa, e vai entrando um, vai entrando outro, aí o pregador daqui, o pregador dali. Eu vou falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso? Olha o que ele está falando, olha o que ela está falando, olha o que o outro... É um rolo que eu falo onde nós vamos parar. O evangelho não é isso. O evangelho é simples.
E aí, sabe o que eu faço? Eu volto para a palavra. Porque essa palavra é viva. Ela é simples, ela não é complicada, não. Imagine o Senhor Jesus chamando os discípulos. Venham cá, meus discípulos. Hoje eu vou ministrar o reino de Deus para vocês. Peguem 15 livros de teologia aqui, por favor. Mais meia dúzia de dicionário bíblico. E agora eu vou ensinar o que é o reino. Não. Ele ensinava por parábolas. O que eram parábolas? Historinha. Historinha de criança. Que todo mundo entendia. Os anos passaram, as gerações passaram, até hoje a gente entende as parábolas. Um exemplo delas é a parábola da mulher que perdeu a dracma perdida. Ela tinha o seu colar. Quando fomos para a Palestina, lá no casamento, teve uma noite das 4 noites que as mulheres vão todas de moedinhas. São moedinhas costuradas no vestido, na tiara, na pulseira, no brinco. Onde tiver um espaço, tem uma moeda. Uma moeda balançando, elas dançam com as moedas, porque naquela noite simboliza o valor que a esposa está tendo para o seu marido. O quanto ela é valiosa. Inclusive, o mundo árabe, os árabes, eles têm um hábito de dar ouro. Espero que o apóstolo esteja ouvindo essa palavra. Porque ali nem metal chegou perto. Mas eles dão ouro. E desde que a criança nasce, o bebezinho, principalmente a mulher, eles dão ouro, o tio, a prima, só dão ouro. Então você chega no Líbano, você pode ir no lugar mais chulé da vida, mais humilde, está cheio de joalheria. Por quê? Porque eles dão ouro, eles dão pingentes. Então, quando o marido, no dia da festa do casamento, tem a cerimônia onde ele dá as joias para ela, ele está dizendo para todo mundo: esta mulher tem valor para mim. Vocês ouviram, homens? Viu, pastor Odinei? Viu? Viu, pastor Mailde? Viu? Agarra essa. Pode ser uma aliança, pode ser um brinquinho, tá bom. Mas é tão gostoso a gente entender esse recado, né? Que somos valiosos, valiosas. E ali é muito sério para aquele contexto cultural que Jesus estava, perder uma moeda que o teu marido te deu e te valorizou. E Jesus contou essa história, que caiu a moeda, e esta mulher não fez outra coisa, ela não fez outra coisa, a não ser acender a luz, pegar a vassoura e varrer, até achar a dracma perdida. Está difícil de entender? Precisa de um livro de teologia? Não. O que ele queria dizer? Quando você perder, não pare de procurar. Amém. Glória a Deus. Amém? Não pare até você achar. Simples assim. Nós, mulheres, quando cai uma tarraxinha do nosso brinco, por favor, a gente não come, não dorme, até achar a tarraxa. Não está certo? É assim. A gente vai, até achar aquela tarraxa. E aqui o Senhor estava falando sobre isso. Mas o mais lindo que eu leio nessa história é que esta mulher não ficou sentada numa cadeira. Eu perdi a minha moeda. Ela tomou uma atitude. Amém. Ela acendeu a luz. Ela pegou a vassoura. E ela varreu. E o Senhor honrou. O Senhor falou bem daquela mulher. Olha só. Ela não ficou chorando. Ela não se descabelou. Ela foi tomar uma atitude. E essa atitude trouxe a moeda de volta. Aleluia. Queridos, ficamos chorando pelo leite derramado quando só temos que tomar uma atitude. Essa mulher, por sua busca, o encontrou.
Agora eu quero falar de outra mulher que eu amo. E as minhas filhas sabem quem é. Quem é a mulher que eu mais amo na Bíblia? A Abigail, elas sabem. São minhas filhas. Pastora Lê vai me ajudar no livro de 1 Samuel 25, 10 e 11. Nós vemos que é uma mulher maravilhosa. É uma mulher que eu admiro. Porque é uma mulher que tinha tudo para viver como uma dondoca, tinha tudo para viver como uma riquinha da sociedade, que o marido dela era muito rico, era mais idoso que ela, era o homem mais rico do Monte Carmelo. Aliás, você que vai para Israel comigo, eu vou te levar lá no Monte Carmelo, onde essa história aconteceu, e lá onde ela declarou o nome da casa firme. Não deu vontade de ir comigo? Vamos ver se Deus quebra seu coração até o final dessa palavra. Vamos lá. Então, ela tinha um problema. Ela tinha uma família rica, ela tinha muitos servos, mas o marido dela, ele era avarento, ele não tinha nenhum discernimento espiritual e era louco. E, de repente, acontece uma situação. Davi ajudou os servos, protegeu os servos de Nabal. E agora, quando Davi estava com fome, os seus homens estavam com fome, Nabal não quis ajudar. Vamos ver como é que está no texto. 1 Samuel 25, 10 e 11. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde são? Olha só que homem perverso, que ingrato. Por quê? Porque Davi abençoou. Olha o relato dos servos no 15 e 16. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Olha só, os servos correram para Abigail para contar que a coisa estava feia. A casa caiu. Davi estava iradíssimo. Diz a palavra que ele já pegou. Alguns homens ficaram cuidando do acampamento. 200 homens que empunhavam a espada. E Davi disse: hoje eu declaro que nenhum homem ficará vivo daquela família. Nós vamos acabar com os homens daquela família. Então Abigail estaria isenta, certo? Ela podia ficar na dela, tranquila, mas ela não era uma mulher comum. Ela era uma mulher espiritual. Era uma mulher sábia. Era uma mulher pacificadora. Era uma mulher de discernimento. Porque ela não estava simplesmente vendo nada. Ela não estava passeando no shopping. Ela não estava na futilidade. Ela estava focada nos acontecimentos espirituais. Ela sabia o que Samuel tinha falado nos eirados proféticos. Que Davi ia ser rei. Que Davi ia se levantar. Então ela pegou aquela palavra que é o que ela tinha. E não foi sem fazer nada. Ela tomou o quê? Uma atitude. Olha o que ela fez, gente, é demais. No versículo 18, ela não esperneou, ela não gritou, ela simplesmente, olha o que ela fez. Vamos ler lá, 18. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos e os pôs sobre jumentos. Aleluia. Ela levou presentes.
ela levou ofertas de paz, ela teve uma palavra espiritual para entregar ali, diante de Davi, e aquela situação, aquela rapidez em tomar uma atitude, em fechar uma brecha aberta, em ser pacificadora no meio daquele conflito, aquilo mudou tudo, desarmou Davi. Davi olhou para aquilo, olhou para as palavras dela, que o abençoava, que falava, não mancha a tua mão de sangue, ele não merece isso. Davi, Deus vai te dar uma casa firme, Davi. E aí Davi se desarmou, e ele falou, bendito é o Senhor que te mandou falar isso para mim. E ele foi, tranquilo, para o seu lugar, e depois no outro dia nós sabemos o que aconteceu, né? Nabal se embebedou, no outro dia ele ficou sabendo, teve um infarto, morreu, mas eu não sei, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas a notícia chegou para Davi, que ele morreu. E qual foi a atitude de Davi? Eu quero ela como esposa, eu quero essa mulher. A Bíblia não diz se ele viu ela, se ele se encantou com ela, se ele falou, nossa, que charmosa, que ela devia estar toda tapada. Mas simplesmente, Davi quis ela como esposa pela sabedoria que ela tinha. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com a mão destrói. Mas ela teve a sabedoria, ela teve a postura de tomar uma atitude que mudou tudo. E aí Davi, rapidamente, essa eu não perco, esta mulher não. Porque ele já tinha uma que só a graça, que era Mical. Que essa aqui nem representava nada. Já nem era mais a mulher dele. E eu imagino que o tempo que Abigail ficou do lado dele, ele foi um homem forte e fiel. Talvez, quando ele caiu com Betseba, ela já não estava. Já tinha falecido, algo assim. Porque a Bíblia não fala mais dela. Mas uma coisa é verdade, ela influenciou totalmente a vida de Davi. Nossas atitudes, meus amados, provam a nossa integridade, provam ao que viemos. E o Senhor nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é uma atitude. O que você busca em primeiro lugar na sua vida? Você busca o quê? O Senhor já te deu uma direção. Busca o meu reino, o resto eu te dou. E o resto engloba tudo. As coisas boas, as coisas que você até almeja. Mas quando as prioridades estão colocadas certas. Quando você coloca os valores no altar, o Senhor ordena a bênção. Ele vai na frente. Então, queridos, temos que sair da teoria e entrar na prática. Eu já sou italiana. E quando eu vou na Itália, eu pego o meu passaporte e eu acho que eu sou uma italiana. Eu acho. Né, pastor Odinei? Meu fratello. A gente acha que é. Aí você passa ali nos europeus. Nossa, eu sou uma italiana. Aí você se depara com uma realidade. Você não sabe nem falar grazie mille direito. Você já fala com acento, você já fala errado, você já não sabe falar. Dá aqueles foras homéricos. Erra tudo. Eles olham para a gente como quem você quer cappuccino agora. Na hora errada. Não fazemos assim. Você vai entrando no restaurante, vai sentando, eles... Não fazemos assim. Sabe por quê? Porque não significa nada ter um passaporte na mão se você não é da cultura. Não adianta que o seu nono falava italiano se você não fala. Não adianta nada. É uma outra cultura, é uma outra coisa. Você tem umas gotinhas de sangue na tua veia e nada mais. Eu e você precisamos
conhecer aquela cultura. Se eu sou italiana e quero me portar como uma italiana, eu preciso praticar, eu preciso entender aquele reino, eu preciso me inserir, eu preciso falar como eles falam. E é isso que o Senhor quer nos dizer. Não adianta ser um crente, uma crente de papel. Alguém que tem um carimbo do céu, alguém que ama Jesus, alguém que foi salvo por Ele, mas não se comporta como o reino. Não se comporta como Deus espera que a gente se comporte. Sem efetivação, sem a prática, nós não chegamos a demonstrar para ninguém qual é o nosso reino. Se eu digo que sou uma mulher de Deus e uso roupas que não condiz com uma mulher de Deus, então a coisa fica feia. Se eu vou, você me imagina? Não, acho que você não vai conseguir me imaginar. Você me imagina numa praia, com aquela coisinha vestida? Não. Se você me vê, é uma IA. Não sou eu, é inteligência artificial. Porque eu não faria isso jamais. Sabe por quê? O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo precisa ser protegido e guardado. Ele tem um propósito aqui na terra. Eu não preciso me expor. Apesar de eu ser uma jovem idosa, eu já fui mocinha e nunca me expus. Eu já fui menina e nunca me expus. Por quê? Porque eu tenho um reino diferente. Eu tenho um reino, eu tenho valores diferentes. Eu tenho um modo de viver diferente. Mas a gente está vendo as igrejas, infelizmente, um vexame, uma vergonha. Pastoras indo pregar que nem se mexe com a roupa tubinho. Não, gente, não. Vamos pegar no pé dos homens também um pouquinho, né? Tudo bem, você vem no culto dos jovens, o 4G, tudo bem. Mas aquele jeans rasgado daqui até lá embaixo, que você pagou uma fortuna em 10 vezes lá na MAP, não é MAP não, na CIA, sei lá onde, que você pagou aquela coisa, você pagou. Aquilo é um grito de rebeldia, um grito de eu sou mendiga, não compro calça, sei lá, tudo bem, mas não condiz. Nós somos príncipes, princesas. A gente pode melhorar, não pode? Sabe? Respeito com você mesmo. Se valorize em Deus. Eu aprendi com os meus pais, desde pequenininha. Só estreio roupa na igreja. Tudo que eu tenho de novo, eu estreio na igreja. Porque aqui é a casa do meu Senhor. Aqui é a casa que merece honra. O meu melhor para o Senhor. Aí os irmãozinhos vêm para o culto, de chinela havaiana, de bermuda, mastigando chiclete. Meu querido, isso você faz na praia, sei lá. Mas essa é a casa do Senhor, onde a glória dele assiste, onde a gente precisa ter reverência e honra. Isso é tão bonito, honrar a casa do Senhor. A palavra de Deus diz que os sacerdotes, eles não podiam suar. Olha o detalhe bíblico. A veste tinha que ser talar de linho fino. Não podia suar. Se suava, essa não pode mais, troca. É sério. O nosso apóstolo, vocês sabem como ele é. Cadê o pastor Johnny? O pastor Johnny está por aí. Ele sabe, ele liga para o apóstolo, hoje eu vou expor. Na terça-feira ele liga, apóstolo, está faltando a meia, está faltando a camisa, está faltando não sei o quê. E aquilo é sério, é sério. E quando ele esquece o anel, a pulseira, o relógio, ele fica alucinado. Né, pastor Mauro? Cadê meu relógio? Cadê minha pulseira? Cadê? Mas convive com ele na semana. Você fala, por favor, põe uma roupa decente. Por quê? Porque ele tem uma honra no altar. Ele não admite subir faltando alguma coisa. Pela honra. Agora viaja com ele.
Filhos, eu passo cada vergonha. Vocês olhem por mim, que não é fácil. Você entra no avião, 2 minutos depois ele vai no toalete. Quando ele volta, onde você vai? Ele põe um pijama, sabe aquele surrado mesmo? E fala, não, eu vou descansar, porque o voo é longo. Oh, meu Deus! É uma vergonha. Mas é dessa maneira. Então nós temos que ter a ética do reino de Deus. Como que a gente anda? Nós somos luzeiros. Nós nascemos para brilhar Jesus. Nós não precisamos brilhar a gente mesmo, porque a gente é carne. Mas quando Jesus está em nós, Ele brilha. Não importa o que você tem, o que você não tem, Jesus está em você. Amém. E o seu melhor vai ser o melhor. O seu melhor vai glorificar o Senhor. Então, queridos, eu quero contar outra história de Senaqueribe. Senaqueribe sitiou Israel. E ele começou a ameaçar no tempo de Ezequias. Ezequias era um rei espiritual, ele andava com Isaías, um profeta. Ele não era bobo, não. Era um rei que andava com a pessoa certa, Isaías. E ele orava, ele consultava o Senhor. Eles estavam clamando, era muita afronta. Mas chegou uma hora que Ezequias teve que tomar uma decisão mais difícil dele. Ele teve que tampar os poços de água. Porque por aqueles poços o inimigo entraria. E ele teve que tapar. E Senaqueribe começou a dizer, o quê? Você tapou os poços? Mas eu vou te sitiar. Você vai ficar tão angustiado que você não vai aguentar. Você vai morrer. Todos vão perecer. Esse Deus de vocês. E começou a falar e a praguejar. E Ezequias teve que tomar uma decisão difícil. Mas foi uma atitude de proteção. Às vezes um líder toma uma atitude difícil com você. Você não entende, mas ele teve que fazer para te proteger. Ele teve que falar para te proteger. Ele teve que fazer uma ferida e depois atar para te proteger. E ali, naquela hora, com tantas afrontas, Ezequias fez essa atitude para a proteção do reino. Chamou Isaías, pegou a carta de Senaqueribe, foram no templo, ó Senhor, olha o que ele está falando aqui, de ti, Senhor. E em seguida, a mão do Senhor agiu, e o Senhor é poderoso para defender a Ele mesmo, e a vitória chegou. Clamou por um livramento, tomou uma atitude contra o inimigo, e Deus deu a vitória. Tome atitude contra o inimigo, ainda que seja fechar postos, ainda que seja algo radical, faça isso, porque você confia em Deus. Neemias, outro personagem fantástico, ele era um copeiro do rei, ele orava pela reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam caídos, e ele estava triste, porque ele não via ninguém. Ele não via ninguém para tomar cuidado daquela situação. Os muros caídos, aquele lugar, os cativos voltando, a liberação para uma reconstrução, mas não tinha líder, não tinha ninguém, não tinha recurso, ele estava triste. E ele orava ao Senhor, até que o rei disse para ele, por que você está triste? Eu estou vendo o teu rosto triste. E ele contou. E o rei falou, eu vou te liberar. Vai. Por um tempo, vai. O rei foi a resposta da oração dele. O próprio rei o enviou com dinheiro, com comitivas, com a bênção, para que ele fosse a resposta do que ele estava orando. Cuidado com o que você ora, porque você pode ser a resposta do que você está orando. Gente, ele era um copeiro do rei. Ele era a almofadinha. Ele era um homem cheiroso, cabelo bonito, bonitão mesmo, arrumadinho. Porque ele tinha que estar na presença do rei. Precisava arriscar a vida, dar a comida para o rei. Mas agora, ele ia ter calo nas mãos. Agora, ele ia fazer uma coisa que ele nunca fez.
Ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era nada. Mas ele entrou na brecha. Diga assim comigo: atuar. Tomar uma atitude. É entrar na brecha. Não tinha ninguém, mas Deus escolheu ele. Um desqualificado. Alguém que não entendia nem de pedreiro, nem como pintava, nem como pegava na enxada. Mas foi ele que foi escolhido. E ele tomou essa atitude, ele foi. Diz que ele olhou antes, olhou o território e falou: misericórdia. O negócio aqui é mais do que eu pensei. Mas ele foi um homem que não recuou. Ele foi. Ele tomou uma atitude. E essa atitude destravou portas. Trouxe para ele uma habilidade que ele não tinha. Meus queridos, como Neemias nos ensina. E ele nos ensina que houve tantas afrontas, houve tanto desânimo, tantas palavras de peso, que ele ensinou o povo: ó, numa mão você pega a espada e outra mão você trabalha aí no muro. É a gente, uma mão ora, uma mão age, vai fazendo a obra. E os muros se terminaram. Com aquele improvável que tomou uma atitude: não tem ninguém, sou eu mesmo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Atitudes gloriosas. Nesse mesmo, no texto 9 de Esdras, nós vemos que Esdras foi um homem de Deus, que recuperou o Torá, os escritos da lei. Porque ao reconstruir Jerusalém, tinha que se reconstruir o templo também. E ele pegou os escritos. E ele reuniu todo o povo. E falou: eu quero ler. E diz a palavra que ele leu durante 3 horas. Tem irmãozinho aqui olhando no relógio enquanto eu estou pregando. Ele pregou 3 horas, gente. E ninguém nem piscou. E diz que depois que ele pregou 3 horas, os judeus rasgaram suas vestes, colocaram cinza na sua cabeça e choraram na presença de Deus em arrependimento. Queridos, avivamento também é arrependimento. Avivamento é a atitude de começar de novo o que não está bom. E o judeu, quando ele toma essa atitude de se rasgar, de jogar cinza, ele está querendo dizer: Deus, eu não vou mais andar desse jeito. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou andar diferente. Eu vou ser outro na tua presença. E todo o povo de Israel sabia que estava errado, sabia que estava se misturando com os estrangeiros, e essa mistura trouxe deuses e mais deuses e práticas e formas erradas, e naquele dia houve arrependimento, e a glória de Deus desceu ali. Tomaram uma atitude, atitudes que destravam portas na sua vida. Aleluia. Queridos, Deus nos chama para atitudes práticas da vida. Tem pais aqui que falam: meu filho não fala muito comigo. Meu filho é um adolescente difícil. Não tem diálogo. Oi, pá, oi, mãe. Já no quarto se tranca. Mas eu te pergunto, qual é a sua atitude diante disso? O que você faz diante disso? Porque ele não vai tomar atitude de conversar com você. Não espere, porque ele não vai. Ele está com os amigos, ele está em outra. É você que tem que tomar atitude. Filho, hoje você vai comigo na padoca. Nós vamos comer um pão com manteiga na chapa. É hoje, eu e você. Filho, hoje nós vamos juntos, sei lá, jogar fliperama. Filho, hoje a gente vai jogar futebol, nós dois. É você criar uma estratégia para se aproximar. Filha, porque às vezes o pai fala: a filha é da mãe, o filho é umas coisas bobas, né? Mas quantas filhas estão esperando um tempo com seu pai e ele não percebe isso? São atitudes que nos trazem ou nos separam
dos nossos. E eu quero te falar, eu conheço muitas mulheres, esposas, que sofrem. Sofrem caladas, sofrem tristes, porque elas achavam que casaram com um marido e descobrem que são menininhos, que qualquer coisa não assume, qualquer coisa não faz, qualquer coisa fica encolhido, não toma atitude. Eu te digo, meu irmão, a tua esposa precisa te admirar. Se ela não te admirar, começa a orar que o negócio está feio. Uma mulher precisa admirar o seu marido, ver que ele se esforça pela casa, ver que ele vai à luta pela casa, porque as mulheres, elas são muito proativas, elas fazem tudo ao mesmo tempo. E quando elas veem que os homens estão assim, ó céus, isso é muito ruim, isso é péssimo. E quando ela nem vê que o marido é espiritual, piorou. Porque ela não tem paz, ela não tem onde se ancorar. Porque se ela um dia chorar, se um dia ela fraquejar, aí que ele afunda mesmo. Porque ela que está segurando tudo. Mas Deus quer que você, homem, seja um homem de atitude. Eu chego no fim do dia em casa, quando eu estou lá no escritório da Cafitur, da igreja, eu chego em casa, sabe o que eu encontro? O meu marido na janela. Rabalabachuri, canta labachai. Eita lá vai, eu fico os vizinhos, meu Deus. Ele põe o louvor no último. E ripalabachuri, calabachai. Mas me dá uma alegria, um sentimento de glória. Está tudo bem, ele está orando. Queridos, como você não sabe o que você traz no coração da tua esposa, dos teus filhos, quando eles veem você orando, quando você está praticando e não apenas ouvindo. Na hora de dar a sua oferta, eu sou daquelas que, desde pequenininha, o meu pai, 5 filhos, separava coletinha, chamava coletinha, a hora da coleta. Então ele dava o dinheirinho, a gente punha no envelope, e na hora da aula dominical, a gente cantava o louvor e punha a coletinha. E quando ele esquecia, pai, você esqueceu a coletinha? Não, claro, filhinha, está aqui. Eu não tenho problema de dar hoje. É uma alegria dar. Servir ao Senhor com o que eu tenho é um privilégio, é uma honra. Porque foi semeado isso pelos meus pais. E aí eu te pergunto, você está semeando isso nos seus filhos? Eles sabem que você é um dizimista? Eles sabem que você ama a tua igreja? Isso não é uma coisa, isso é uma coisa prática de vida cristã. De quem é filho, de quem faz parte do reino, porque é uma ordem da palavra. Queridos, é tempo de termos atitudes. Abraão, você quer mesmo ter uma aliança comigo? Você quer mesmo, Abraão? Você está afim de ser pai de nações? Você está afim de que a sua descendência seja como a estrela do céu, como as areias do deserto? Então, me dá o que você mais ama. Sacrifica seu filho para mim. E sabe o que aconteceu? Abraão tomou uma atitude. Ele não falou nada. Ele confiava em Deus. Ele chamou o filho. Isaac, nós vamos sacrificar. Foi ele, o jumento, o servo Isaac. Isaac era aquele menino que perguntava tudo. E foram 3 dias andando até o lugar de sacrifício. Esse menino tagarelou até chegar lá. Papai, cadê o cordeiro? Ô papai, e o cordeiro, hein? O Senhor proverá. E o cordeiro? Papai, nós estamos chegando, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Papai, não estou vendo o cordeiro. O Senhor proverá.
Que prova, Abraão, que prova. E Abraão sobe, deixa o servo, amarra a lenha nas costas do filho e fala: vamos para lá. Arruma o sacrifício, põe o menino deitado, pega a faca. Quando o anjo do Senhor diz: não faças isso, eu já recebi a tua atitude, a tua entrega, o teu amor. Aleluia! Porque o Senhor pediu, porque anos depois Ele falaria, porque Deus não poupou o seu próprio filho. Ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o dele, por mim e por você. Jesus tomou uma atitude por mim e por você. E muitas vezes nós não queremos nem que as pessoas saibam que somos de Jesus. Os homens de Apocalipse, a igreja primitiva, eu quero te levar nas 7 igrejas. Para você ver comigo, os mártires, os nossos irmãos, que são dignos de honra, que Jesus diz: minhas fiéis testemunhas. Eles venceram por causa da palavra do testemunho. Eles se levantaram e falaram: pode matar, pode, eu posso ser comida de leão, mas eu não abro mão da minha fé. Tomaram atitudes, e o nome deles foi escrito no livro da vida. Atitude. Jesus desceu da sua glória. Nós vemos que quando o mestre estava andando em Jericó, eu também vou te levar para Jericó, se você quiser ir comigo. Você vai ver o sicômoro. Jesus estava andando numa cidade que era amaldiçoada, Jericó. Mas Jesus foi lá exatamente para desfazer a maldição. E ali ele fez 2 grandes milagres. Curou o cego Bartimeu na porta de Jericó. Aleluia, que lindo é o Senhor. E ali havia um homem rico. Ele não estava doente, ele não tinha problema em casa, ele não tinha falta de dinheiro, mas ele tinha um vazio. Quem não tem Jesus, acha que tem alguma coisa, continua com um vazio, porque esse vazio é só o Senhor que preenche. Nada vai preencher, desculpa te falar, nada. Só Jesus. E ali, aquele homem rico foi ao ridículo, mas ele tinha que tomar atitude. Ele era baixinho e ele falou: eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Olha, quando a gente quer uma coisa, a gente se vira. E ele subiu naquele sicômoro, se expôs a vexame, subiu como se fosse um animal, mas ele subiu lá. Ele queria ver o mestre. E sabe o que aconteceu? Essa atitude chamou a atenção do Senhor. E o Senhor parou, olhou para aquela árvore e disse: hoje eu vou jantar na tua casa. Como Jesus ama quando você toma uma atitude para Ele, por Ele, para Ele, para mais dEle. Aquela mulher de fluxo sanguíneo, hemorrágica, 12 anos, envergonhada, desfalida, pálida, gastou tudo que ela tinha nos médicos, ninguém resolve nada. E ela falou: a única coisa que eu posso é tomar uma atitude, tocar nas vestes do mestre. Bendita é esta mulher, que não ficou à mercê da morte, mas ela enfrentou a morte iminente, porque a hemorragia dela era gravíssima. Ela enfrentou a morte, ela disse: eu vou tomar uma atitude, eu vou tocar nas vestes do Senhor. E agora eu quero falar sobre o que eu ministrei quinta-feira. Eu ministrei sobre aquele hino. Vamos aí, Davi. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mestre,
me levas, não temos um Salvador. Onde daqui morramos, podes assim dormir. Te prestes a sucumbir, as ondas vêm ao meu mandar sossegar. Peguei baixo, né? Veja, capela do mal, a ira dos homens. Aí, pastora Silvia. Aí leva o Senhor do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Eu quero dizer, pastora Silvia, você está de parabéns, porque esta música é de 1909. E você lembrou. Eu também lembrei, mas eu já estou com a vozinha cansada. Vocês imaginam que uma música da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, que eu não lembrava mais. Eu estou dormindo e o Espírito Santo me acorda assim. As ondas ouvem o seu mandar, sossegar. Eu acordei assim. É o Espírito Santo. Que é isso? É, filha, sossega o seu coração. É uma atitude no meio da tempestade. Aleluia! Como é que Jesus estava no barco? Dormindo no travesseiro. E ele disse, filha, a atitude que eu quero de você, quando o mar estiver revolto, quando tudo estiver difícil, descansa e sossega em mim. Acalma o seu coração. O Senhor me ensinando domínio próprio. E aí sabe o que eu fiz, pastora Silvia? Eu fui na raiz, eu fui conhecer quem foi a autora desse cântico. Você sabia quem foi? A Mary Baker. A Mary. Você não conhece a Mary? Você faltou da aula. Gente, como assim? Bom, a história dela é uma história muito forte. Era uma menina muito feliz. Vocês querem que eu conte mesmo? Semana que vem eu conto, então. Vou contar, vai. A Mary. Você que não está entendendo o que os nossos terceira idade aqui cantamos, esse é um dos hinos mais importantes da história, dos anos 1800, 1900, e chegou no Brasil e também arrebentou. É o 578 da harpa cristã. A gente não tinha só Bíblia na nossa infância, a gente tinha outro livrinho, chamado Cantor Cristão ou Harpa Cristã, que está quase extinto, né? Mas tinha esse hino ali, e conta a história que essa família era muito, muito especial, eles eram de Chicago. A Mary, a menina, tinha 2 irmãozinhos, papai e mamãe. Eles eram muito fiéis na igreja batista. Eles iam todo domingo, serviam. Era uma família muito feliz, muito feliz. Até que entrou um surto nos Estados Unidos, o surto da tuberculose. E ali, papai foi contaminado
e acabou morrendo. Em seguida, a mamãe foi contaminada e acabou morrendo. E aquela família tão alegre, tão feliz, foi entrando aquela tristeza. E os 3, que eram pequenos ainda, tiveram que lutar pela vida. Num tempo de muita escassez, nós vivemos o Covid, você pode imaginar, naquele tempo de outrora. E o menino era mais velho, ele lutava pelas irmãs, até que um dia ele começou a passar mal e também pegou tuberculose. E dizia-se que para melhorar ou para sarar tinha que mandar a pessoa para a Flórida, por causa do clima, por causa dos tratamentos. Eles não tinham dinheiro, mas ela lutaram, conseguiram juntar, mas só podiam enviá-lo. Não podia cuidar, não podia ir junto, porque tinha que pagar aquele envio. E chegou lá porque não tinha quem cuidasse. O menino também morreu. Então, uma história muito difícil, muito triste. E a Betty começou a viver uma tempestade, uma atrás da outra. Ela ia na igreja, ela cria no amor de Deus, ela era fiel, ela continuava ali. Mas ela tinha uma revolta muito grande dentro dela. Uma ira, uma revolta, uma raiva de Deus, um mar muito tumultuado. Jesus, o Senhor não fez nada. E aquilo angustiando ela. E ela chegou e o pastor, sabendo de tudo, virou para ela e falou: Mary, vamos fazer o seguinte, eu preciso de você aqui na igreja. Mas eu não estou em condições, pastor. Não, você está em condições. Você vai tomar uma atitude diante da sua dor. Eu vou te dar uma tarefa. E o pastor deu um livrinho da escola dominical para ela, que tinham as histórias bíblicas. E era o estilo daquela igreja batista, que cada história bíblica tinha que ter um cântico. Os hinos daquela história. E ele falou: toma esse livrinho, você vai ter que desenvolver as músicas aqui desse livrinho. Mas eu não tenho condições. Não, você tem, Amy. Mary, você tem. E ela levou a revistinha, não queria nada, mas ela falou: tá bom, eu vou fazer porque ele está pedindo. Quando ela abriu, ela leu: Jesus acalma a tempestade. E naquela hora, ela começou a escrever a poesia: sossegai. Jesus acalma a tempestade. E ela foi escrevendo: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mestre, não tem a bonança, não temos um Salvador. Mestre, o desespero está entrando, a gente não sabe mais o que fazer. E aí o mestre responde: as ondas, né? Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. E aí, na última estrofe: mestre, já veio a bonança. Amém. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Aleluia! Quando ela cantou esse hino, as cadeias da amargura caíram. Ela tomou uma atitude diante da dor. E ela levou para a igreja. Quando o pastor leu aquela poesia, ele falou: vou pôr uma melodia agora. E esta música foi a mais cantada nos Estados Unidos. Quando um dos presidentes ficou doente, houve uma lei americana que
todos cantassem homenagem àquele presidente. Mestre, o mar se revolta. Todas as igrejas cantaram. Esse foi o hino mais cantado no mundo. Nasceu de uma menina que não aceitou a dor e tomou uma posição. Louvou em vez de chorar. Assim como Paulo e Silas, esbofeteados, sangrando, resolveram cantar. E o terremoto entrou. Queridos, atitudes. E aí, eu ministrei, se você quiser ouvir na íntegra, vai lá no YouTube, pega a palavra. Eu creio que vai te abençoar, eu já estou terminando aqui. Mas eu quero te dizer que o irmãozinho que contou a história sobre a Mary, ele disse assim, quem tiver um testemunho desse hino, manda para nós. E depois ele conta que recebeu mais de 1 milhão de testemunhos. E destacou alguns que eu achei tão lindos. Diz que um pai, ele tinha uma filhinha de 2 anos que caiu na piscina e se afogou. Oxigênio no cérebro, a menina desacordada, entubada. Não sabiam os danos cerebrais sobre a menina levada às pressas. A família em pânico, o que vai ser, o que vai acontecer. Diz que o pai desta menina, naquela hora da dor, que vai ser, se ela vai sobreviver ou não. Diz que ele foi na casa da irmã, que era do lado do hospital. Entrou no quarto, pegou o violão, se sentou e começou. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E cantou uma, e cantou 2, e cantou 3, e cantou até não ter mais voz. E aquela irmã dele saía, ia para o quarto chorar. Quando depois de 5 horas, chama o médico, dizendo, sua filha está com o cérebro intacto. Sua filha já vai ser desentubada. 5 dias depois, ela estava correndo na casa. Porque há um Deus que honra a atitude. Qual é a sua atitude? Qual é a atitude que o Senhor espera de você? Outro testemunho que me marcou foi de uma mulher que tinha um câncer no estômago. Estava na UTI na fase terminal. Ela já não falava, ela já estava desfalecida com morfina, tudo acabado para ela. E um momento ela abriu os olhos e ela enxergou um anjo. E esse anjo dizia, Mestre, o mar se revolta. E no final ele dizia, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. 5 dias depois, aquela mulher estava curada, de pé, para a honra e glória do Senhor. Ele contou muitos testemunhos, não dá tempo de eu contar, porque o nosso tempo já foi, mas eu quero fechar essa palavra, dizendo, queridos, que o nosso mestre, ele sabia que era muito bom curar, era muito bom dar esperança, era muito bom ver 10 leprosos curados de uma vez, mas ele precisava ir para a cruz. Na vida cristã a gente não faz só o que gosta, a gente obedece e se precisar vai para a cruz, e se precisar renuncia o que tem que renunciar para agradar o coração do Senhor. Atitudes. E o mestre foi para a morte de cruz. Atitudes que destravam portas. Agora eu vou te contar a visão que eu tive. Eu tive uma visão, eu vi muitas portas e elas estavam fechadas. E eu disse, Senhor, o Senhor
está me mostrando portas, mas elas estão fechadas. Ele me disse, sim, filhas, elas estão fechadas. Mas, Senhor, quem vai abrir a porta? O Senhor me disse, você. Como eu? As chaves estão na sua mão. É só você dar um passo, encaixar a chave na ferradura e girar. Como assim, Senhor? Só falta a tua atitude. Eu entendi tudo. Nasceu essa palavra. Deus já respondeu a tua oração, mas falta a tua atitude. Vai lá e conquista a terra. Vai lá e toma posse do que Ele já te deu. Vai lá e toma uma atitude de homem e mulher de Deus e toma posse do que é seu. Se levante. Aleluia. Aleluia. Quando José estava preso no cárcere, ele teve o sonho, tudo aquilo. Faraó foi, sabe o que ele fez quando foram chamar ele? O faraó está te chamando, porque você vai falar do sonho. Diz a palavra de Deus que ele correu tirar a barba. Simples assim. Atitudes. Essa quinta-feira, depois de eu ministrar, veio uma filhinha que não sabia que eu ia pregar isso aqui hoje. E ela disse assim, apóstola, chorando, eu estava tão desesperada esta semana. Eu estava na cozinha, eu chorava, essa palavra sossegar é para mim. Eu chorava e dizia, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ele disse, faz um bolo. Eu falei, ele disse isso? Disse. Uau, você fechou a minha mensagem. Filha, toma uma atitude, para de chorar e faz um bolo. É dessa maneira. Para de chorar e faz um bolo. Tinha uma pessoa que precisava restaurar o casamento dela. E ela me falou tanta coisa. Eu falei, para. Deixa a Bíblia, deixa os livros teológicos. Sabe o que o seu marido precisa? De uma sopinha. Faz uma sopinha para ele. Queridos, essa sopinha está resgatando um casamento. Porque ela obedeceu e tomou uma atitude. Às vezes a atitude é tão simples, é tão facinha, uma sopinha. Muda tudo, gira uma chave. E eu quero agora que você curve a sua cabeça. Porque neste lugar, Ele é real. O Senhor é real. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. O que é que falta para a tua vitória acontecer? Qual é a atitude que você tem que tomar? Deixar uma coisa e assumir outra. O que você tem que entregar hoje? Talvez você é um amigo do Evangelho, uma amiga, mas o Senhor quer hoje você na posição de entrega, de dizer, eu quero esse Cristo, eu quero esse senhorio sobre mim. Nessa história da irmã Mary, os testemunhos, eu não contei o final da história, né? Eu preciso contar. A Mary, depois desse hino, foi desafiada a fazer parte de uma missão. Uma missão que não existia na época. Era cuidar de homens alcoólatras ou mulheres alcoólatras. E ela começou com umas amigas e começaram a trabalhar contra o alcoolismo. E a unção que esta mulher carregava foi tão grande que através dela e das suas amigas foi colocada uma lei que até hoje é vigente. Menores de 18 anos não podem beber bebida alcoólica. Começou com aquela menina que teve uma experiência difícil, dura, mas que se levantou, tomou uma atitude e foi curar pessoas. Em vez de ficar alisando as suas feridas, ela se levantou para curar outros. Aleluia. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho que não é de brincadeira. Esse é um evangelho de verdade, queridos. No céu só vai entrar
quem viveu esse evangelho, não quem foi gospel. Quem sabe, hoje a atitude que você tem que fazer é vir no altar e confessar que Jesus é Senhor. Curva a sua cabeça. Se você quer fazer essa atitude hoje, se você ouviu essa palavra, algo mexeu, e você quer publicamente, os nossos irmãos faziam isso publicamente. Você não vai ser apedrejado nem nada, mas você vai derrotar o inferno quando você diz: eu quero Jesus, eu quero andar com Ele, eu não quero ficar na beirada. Outro testemunho de um homem, um caminhoneiro. Esse caminhoneiro, ele era prostituto, ele era alcoólatra, ele bebia, ele fumava, ele fazia de tudo, ele era mesmo do mundo. E ele vinha nos cultos, mas ele saía derrotado, ele não tinha força para sair daquela vida. Mas ele era caminhoneiro. E um dia ele sentou no caminhão dele, ele ia fazer uma longa viagem. Algo mexeu, e ele começou a chorar. E ele falou: Jesus, senta no banco do lado. Eu vou te contar uma coisa, Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu sou viciado, eu sou prostituto, eu faço tudo errado. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E ele começou a cantar esse hino, e cantou, e de repente ele sentiu a presença do mestre sentando do lado dele. E o mestre dizendo: filho, sossega o teu coração. Hoje a libertação entrou. Joga tudo no lixo, que eu sou a tua força. Ele parou aquele caminhão, jogou cigarro, jogou uísque, jogou tudo fora. Nunca mais pôs um cigarro na boca. Nunca mais voltou para aquela vida. Sabe por quê? Porque uma atitude destrava portas, destrava ataduras, derrota o inferno. Quando você reage e diz não para o mundo: eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu quero Ele. Tem alguém aqui essa noite que quer fazer a sua escolha, que quer dizer: eu vou tomar uma atitude? Vamos todos nos colocar de pé. E se tiver alguém assim, venha para o altar, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, Ele foi por você na cruz. Esteve lá seminu, esbofeteado, derramando o seu sangue por você lá na cruz. Se você quer entregar a sua vida, venha no altar, eu quero orar por você. Venha no altar, eu quero orar por você. Shiriba sanarasturianda. Se você não fez isso, se você não fez essa entrega ainda, venha. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia que vai mudar tudo. Que você vai deixar de ser gospel e ser filho do rei, filha do rei, de verdade. E eu quero fazer um segundo apelo. Para você que ouviu essa palavra e algo mexeu no teu coração. Algo o Espírito Santo falou, porque para cada um ele vai falar uma coisa. Algo que ele disse: filho, filha, eu te amo tanto, mas essa atitude não pode mais na tua vida. Filho, eu quero essa atitude e não essa, porque essa aqui está te matando e essa aqui vai te levar para o céu. Se você quer dar um passo a uma atitude nova, vem no altar, eu quero orar por você. Não importa que área, é Jesus, é você e Jesus, eu só quero orar por você. Tem algo que o Senhor falou contigo, eu quero orar por você, venha no altar. Como o nosso filho disse, tudo acontece no altar. É no altar que somos libertos, é no altar que somos tratados, é no altar. Essa posição de sair do seu lugar e vir aqui já é uma cura, já é uma libertação. Ora bacere canta labás. Deus vai quebrar hoje situações. Deus vai tirar você da inércia, vai te tirar da paralisia, vai te arrancar do comum, do ordinário, e vai dizer: sossega o teu coração, eu estou contigo. Sossega, vem para o novo, vem para a atitude.
Oreba seneri andalashai. Arabassuri andalabas. Ai da cachúria. Ah, você que fala, todos prosperam, eu não. Todos melhoram financeiramente, eu não. É porque você deveria buscar algo mais. Porque você deveria estar perguntando ao Espírito Santo: o que o Senhor quer para mim? Vai à luta, volta a estudar. Vai atrás de uma frente. Mas não se deixe. Não se deixe. Porque o Senhor te chama para ação. O Senhor te chama para você empunhar a lança. Oricassinirianda. Eu e você não somos vítimas. Eu e você não somos coitadinhos. Nós temos a unção de Deus. Oh, leão para entrar, leão para sair. Tome a sua atitude hoje. Põe a mão no teu coração, você que está aqui. Oh, eu quero orar por ti. Nesse lugar, tu és real. Vem aqui agora, amado Espírito Santo. Oh, vou me entregar totalmente, pois o teu toque, aleluia, xeremamaracei, pois teu toque abriu os olhos do meu coração. Ele está abrindo os olhos e eu posso enxergar. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha eleita, minha herança. Aleluia, Pai, eu oro pelos meus filhos que estão aqui, esses que vieram nesta noite, quebrantando o seu coração, desejando mudanças, tomando atitudes. Senhor, algumas mudanças difíceis, algumas coisas antigas, enraizadas, Pai, mas que eles não temam, porque o Senhor os ajudará. O Senhor segura na mão de cada um e diz: não temas, eu estou contigo. Só a tua atitude de vir aqui, meu filho, minha filha. Arabasanabassai. Vai agora, Pai. Vai agora, Pai, passando o teu azeite de cura, de libertação. Eu vejo raízes pretas sendo arrancadas, raízes muito antigas sendo tiradas, hábitos que não agradam o Senhor, coisas que Deus quer arrancar de você, atitudes que você vai ter que ser radical e dizer: não mais, não aceito mais. Oh, e outras atitudes: agora eu vou, Senhor. Não tenho mais medo, Senhor. Agora eu vou dar o passo de fé. Atitudes. Vai lá, pastor Odinei, impõe a mão. Shebaba, sanababa, sabaraba. Alaba, serebas. Primogênitos, imponham as mãos. Labache komanaya. Atitudes vão mudar. Atitudes que vão alterar a rota da tua vida. Shoa lá, Massuri andakaya shoya. Arialabas, entrega para Jesus. Ele está na popa da tua vida, Ele está no controle. Se eu me humilhar, se
se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, se toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia! As minhas fontes estão nele. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia! Uma obra extraordinária está sendo feita na tua vida. Vidas que estão escutando de longe esta palavra, recebam a libertação de tomarem atitudes. Eidalava sandalaia, que derrubam portas emperradas. Hoje você sai com a chave que abre. Atitudes, Halabaxaia, que destravam portas na tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo cubra a tua vida, envolva a tua vida num tempo novo. Que você saia daqui resolvido no teu coração a ser um homem e uma mulher de atitude. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu